Bom dia, bem-vindos a mais uma sessão da AMA-EMD TV Olho Clínico. Hoje temos connosco o professor Carlos Vasconcelos, professor universitário doutorado pela Universidade do Porto, com uma tese diretamente relacionada com o tema que hoje vamos aqui discutir, o lúpus. É um médico do mundo, conhece bem Portugal e os países onde se fala português, é uma referência nacional e internacional na área do lúpus, na área das doenças autoimunes e na autoimunologia, e é, portanto, um médico cuja especialidade rivaliza com a própria especialidade mãe, a medicina interna, de onde partiu. É por isso um privilégio tê-lo hoje connosco para discutir um tema que lhe é particularmente caro, o lúpus, tentando fazer um curto ABC desta doença. Vamos então começar a desvendar estes segredos que o lúpus nos esconde. O que é isto de lúpus? Qual é a sua relevância? Bom, o lúpus, é melhor começar por dizer o que não é. Talvez seja mais fácil. Não é uma doença cancerosa, não é uma doença infecciosa. Pertence a um grupo de novas doenças que podemos dizer que são doenças relacionadas com a inflamação e que têm um termo específico que são as doenças autoimunes. Quando dizemos doenças autoimunes, as pessoas podem pensar é uma coisa rara. Mas se lembrarem que as doenças autoimunes podem atingir todos os órgãos, então já temos um somatório de doenças importantes. Para lembrar, a doença autoimune mais comum é a que envolve a tiroide. Mas muitas outras, por exemplo, a diabetes insulino-dependente, que atinge jovens, a artrite reumatoide, que é a doença sistémica autoimune mais prevalente, e portanto, o lúpus é uma doença que atinge principalmente as mulheres em idade hormonalmente ativa, e embora possa atingir crianças e senhoras na menopausa, e é uma doença muito importante porque leva a mulher de facto a uma morbilidade importante e apesar de todos os avanços, uma mulher com lúpus, ou um doente com lúpus no geral, tem ainda a probabilidade de viver menos tempo, apesar de facto, podemos dizer que hoje em dia 90% das doentes com lúpus aos 15 anos estão vivas, coisa que era claramente diferente há 30 anos atrás. E isso naturalmente põe-nos na pista de uma outra pergunta, não é? Importante. Então, quem é que está em risco e porquê? Portanto, 9 em cada 10 doentes são mulheres e a maior parte delas em idade hormonalmente ativa, como eu disse. Portanto, as hormonas são importantes. Os genes são muito importantes. E basta dizer que em gêmeos do mesmo ovo, do mesmo monozigóticos, portanto, verdadeiros gêmeos, se um tem lúpus, a probabilidade do outro ter lúpus anda por volta dos 40%. Enquanto que nos falsos gêmeos, se um tem lúpus, a probabilidade do outro ter anda pelos 2%. O que é que isto nos diz? Que os genes claramente são importantes, mas não chegam para explicar toda a situação. Portanto, é preciso outras coisas, e como disse, as hormonas, e depois as circunstâncias, determinadas infecções, que são muito comuns, muito vulgares. Falo do exemplo da doença dos beijinhos, da mononucleose infecciosa, o vírus de Epstein-Barr. A maior parte de nós teve essa infecção e tudo muito bem, mas naquelas pessoas que têm um determinado terreno genético, determinado perfil hormonal, de facto o puzzle pode fazer disparar e aparecer a doença autoimune. Como é que nós então como é que o médico prático pode suspeitar da doença e como é que deve proceder? O médico que não seja um especialista, como é que deve proceder perante essa suspeita? É uma boa pergunta. Os doentes ainda se queixam, os doentes com lúpus queixam-se ainda que muitos médicos não estão, de facto, não sabem sobre a doença o suficiente e, portanto, quem não sabe não pode suspeitar. Os médicos não podem saber tudo, mas têm que ter pistas. E as pistas são, olhando para o conjunto de manifestações clínicas que os doentes com lúpus têm, a primeira é claramente a pele. E, portanto, pessoas que costumam apanhar escaldões com o sol na praia, a não ser que vão para lá à hora do pico do sol, ao meio-dia, como é óbvio, sem protetor solar, essas pessoas que têm fotossensibilidade é uma suspeita. A outra
A manifestação clínica mais comum são as dores articulares. E, claro, lembrar que as dores articulares são imensas e a maior parte delas não são dores articulares relacionadas com a inflamação. As relacionadas com a inflamação são aquelas dores articulares que não aliviam com o descanso. É uma regra simples de fazer suspeitar das artralgias inflamatórias, as dores articulares inflamatórias. A seguir vem anemias ou glóbulos brancos baixos ou plaquetas baixas, portanto relacionadas com o sangue. E por último, o quarto órgão mais importante é o rim, que podemos dizer que cerca de metade, quase metade dos doentes com lúpus há de ter algum envolvimento renal, e portanto com albumina na urina, etc. E a outra metade não tem nem virá a ter. Portanto, isto é uma doença muito heterogénea. Mas estas são as pistas principais. Muito bem, e isso está de facto ao alcance de todos nós. E há mais alguma coisa que um médico, perante essa primeira suspeita, possa fazer? Sim, sem dúvida, perante essa suspeita clínica, há um teste que é muito, aparece positivo em cerca de 99% dos doentes com lúpus, que é o chamado antinuclear, ou anticorpo antinuclear, ou ANA, como lhe chamamos, e que aparece, como digo, em 99% dos doentes com lúpus. Mas, atenção, se eu for pegar em 1000 análises positivas de ANA, de anticorpo antinuclear, lúpus não passarão, os doentes com lúpus não passarão de 50%. O que quer dizer que ter um ANA positivo não significa ter lúpus. Mas, perante manifestações clínicas suspeitas, um ANA positivo claramente aponta a possibilidade de uma doença de lúpus. E aí o médico deve referir o seu doente para alguém que tenha mais experiência? Sem dúvida. Deixe-me lhe dizer, entretanto, que há dois tipos fundamentais de lúpus, antes que me passe essa mensagem importante. Há o lúpus eritematoso sistémico e há o lúpus discoide. Este lúpus discoide atinge praticamente só a pele. Digamos, não mata, mas ofende muito, porque se nos lembrarmos de uma rapariga jovem com estas manifestações cutâneas, esse é um problema muito importante. E esses doentes, normalmente, a dermatologia são enviados para a dermatologia, muito bem. Quanto aos lúpus eritematosos sistémicos com alguma das manifestações, depende da manifestação. Se um lúpus começa se a pele e a articulação é o importante, dermatologia, medicina interna, reumatologia. Se as manifestações relacionadas com o sangue são as principais, inevitavelmente o hematologista vai ver esse doente e rapidamente tem que perceber que é um lúpus ou uma doença autoimune e passá-la para o internista ou o reumatologista, que são as pessoas que mais seguem estes doentes. Muito bem, e depois de estar feito o diagnóstico, de termos definido uma estratégia terapêutica, qual é o papel do médico generalista no seguimento da evolução destes doentes e da monitorização das complicações, quer da própria doença, quer da atenção que deve dar às eventuais complicações das medicações e das terapêuticas que possa estar a fazer? Bom, essa é uma questão, um ponto muito importante e que levar-nos-ia muito mais longe, porque não tenho a menor dúvida que há um hiato terrível, trágico, posso dizer, continua a existir, entre os médicos de família e as especialidades hospitalares. Isto não beneficia os doentes, não beneficia e é prejudicial para o Sistema Nacional de Saúde, gasta mal recursos e é uma pena. Não são mundos separados, indubitavelmente qualquer doente que esteja no hospital a ser seguido numa especialidade deve estar, e hoje temos as condições para isso com o sistema informático que permite ver o que nós escrevemos no diário e nós podemos ver o que o médico generalista faz, escreve também, e devemos ver para que estejamos sintonizados para o bem do doente. Porque não nos podemos esquecer, hoje em dia no lúpus, a principal causa de morte já não é o lúpus eritematoso sistémico. Em primeiro lugar, são as doenças cardiovasculares, portanto, que podem matar o doente com um infarto de miocárdio, um acidente vascular cerebral, e a seguir as infecções por causa relacionada principalmente com os medicamentos que utilizamos, chamados imunossupressores. Portanto, este risco cardiovascular, as complicações já são complicações relacionadas com a medicação e com a doença, são fatores de risco tão importantes como tratar especificamente o lúpus. E, portanto, são fatores que, claramente, o médico generalista está naturalmente atento e, portanto, deve ser um trabalho conjunto. Porque, se nos lembrarmos que um doente com lúpus deve ser seguido, dependendo da atividade da doença, é óbvio, mas 3, 4 vezes ao ano.
é o que seguimos. Claro que quando está mais ativo podemos vê-lo semanalmente, mas em média vemos-lo 4 vezes por ano. Ora, mas o doente com lúpus pode precisar de mais avaliações para controle, como é que está a hipertensão arterial, como está o açúcar no sangue, e o médico de família é a pessoa claramente indicada para isso. Portanto, o médico, em suma, o jornalista, o médico de família não tem que saber tudo sobre lúpus, tem que saber alguma coisa, a não ser que goste, e portanto quem gosta pode claramente estudar mais, mas deve estar interligado com o médico especialista hospitalar para promoverem a melhor saúde para o doente com lúpus e permitir que eles, os doentes, venham a alcançar a sobrevida esperada para o sexo e a idade. Muito obrigado. Esperamos ter aberto uma janela de desenvolvimento e uma porta de colaboração entre médicos que são especialidade nas doenças autoimunes e médicos mais generalistas, e ficamos à espera de ter novas oportunidades de conversar.